Parte 8. A presa no Porto das Lágrimas. O Walter 7 e o fantasma de Oara. A ordem veio diretamente do mais alto escalão, selada com a autoridade silenciosa que precedia até mesmo os 5 anciões. As plantas, os projetos ancestrais da arma suprema Pluton, estavam em Walter 7. Dizia a inteligência que estavam com um dos melhores carpinteiros do mundo, um homem chamado Cat Flan, também conhecido como Frankie. Para o governo mundial, era uma relíquia perigosa. Para Luffy, era mais um fragmento de poder a ser recolhido, catalogado e, se necessário, utilizado. A ironia não lhe escapou. Ele buscava os planos de uma Ara capaz de destruir ilhas, logo após apagar do mundo a última estudiosa que poderia decifrar sua história. Sua chegada ao Walter 7 não foi uma invasão, mas uma infiltração celestial. Ele não usou navios ou portais chamativos. Simplesmente apareceu no escritório principal da Galeila Company, no momento exato em que o presidente Seburg, pálido e com os olhos arregalados de horror, era interrogado e torturado pela CP9. Os agentes de espionagem de elite, Lucy, Kako, Bueno, Kumadori, Fukuro e Califa, congelaram ao sentir sua presença. O ar ficou denso, pesado, como se a gravidade tivesse triplicado. Era a aura de autoridade sagrada de Luffy, suprimindo até mesmo a frieza assassina daqueles leões adestrados. Continuem, ordenou Luffy, sua voz plana. Ele não se sentou. Apenas ficou de pé perto da janela, observando os canais da cidade e a torre judicial ao longe, como se o interrogatório brutal atrás dele fosse tão interessante quanto a chuva começando a cair. Apenas obtenham as informações. Eficiência, não espetáculo. Sua presença não era um auxílio, era um atestado de prioridade absoluta. A CP9, orgulhosa e sádica, sentiu-se reduzida a meros funcionários pressionados pela presença do chefe máximo. Roblucy, com seus olhos de predador, avaliou o Luffy e viu algo que nem mesmo Spandau, seu superior nominal, possuía: o poder de apagar realidades. A violência dele se tornou mais focada, mais cruelmente eficiente. O objetivo não era mais apenas a tortura. Era terminar rápido, para que aquela presença opressiva partisse. Enquanto Seburg resistia heroicamente, Luffy caminhou até a janela. A chuva batia nos vidros, e ele viu o reflexo distorcido de sua própria imagem, sobreposta à cidade em crise. Uma memória involuntária surgiu. Os olhos escuros e cheios de uma tristeza infinita de Nico Robin, segundos antes de ele apagá-la da existência em Alabasta. Ele havia executado a última flor de Oara sem hesitar, por ser uma ameaça à ordem. Agora, ele estava aqui, caçando o projeto da Ara que poderia desfazer a ordem em escala continental. A contradição era lógica, dentro da lógica do poder. Controlar a ameaça, possuindo-a. Um mensageiro da CP9, ofegante, chegou como uma nova informação. Uma mulher, uma arqueóloga de cabelos escuros, havia sido vista nos becos da cidade. Ela estava perguntando por Cat Flan. A descrição combinava. Um silêncio cortante tomou a sala. Os agentes da CP9 olharam para Luffy, confusos. Eles tinham ordens antigas, de Spandau, para capturar a criança demônio Nico Robin viva. Mas Luffy sabia a verdade. Ele havia curado aquela ameaça pessoalmente. Um fantasma, Luffy disse, sem se virar da janela. Ou uma impostora. Investiguem. Se for uma interferência, eliminem. O foco são as plantas de Pluton. A ordem era clara. A confusão nos olhos da CP9 foi substituída pela obediência. O fantasma de Robin era um enigma a ser resolvido com violência, não com captura. Enquanto a CP9 redobrava seus esforços, Luffy agiu. Usando sua manipulação do espaço-temporal de forma sutil, ele se deslocou pela cidade como uma sombra imperceptível. Ele não precisava de interrogatórios. Sua manipulação da mente e da alma lhe permitia sentir os desejos mais profundos, os medos mais escondidos. Seguiu o rastro da ambição, da dor e da genialidade mecânica até um depósito de lixo nos limites da cidade. Lá, sentiu uma presença única, uma alma brilhante com o brilho metálico da invenção e o calor explosivo da emoção descontrolada. Cat Flan. Frankie.
Franky estava escondido, ferido, consumido pela raiva e pelo desejo de vingança contra a CP9 por ter ferido seu mestre, Iseburg. Quando Luffy se materializou diante dele, no meio da chuva e do ferro velho, o ciborgue gritou e atacou com seus canhões. Luffy não se moveu. Os projéteis pararam no ar, a 1 centímetro de seu peito, antes de cair inofensivamente no chão, neutralizados por sua manipulação energética. Eu não sou seu inimigo, carpinteiro, disse Luffy, sua voz cortando a chuva e a fúria de Franky. Eu sou a solução. Você tem algo que o mundo deseja. Algo que só trará destruição para você e para esta cidade. Franky, desequilibrado, encarou aquela figura impassível. Super, não vou te dar nada. São meus planos. A herança do velho Tom. Herança? Luffy inclinou a cabeça. Uma herança é algo que se passa para o futuro. Você tem um futuro. A CP9 vai rasgar esta cidade para encontrá-lo. Eles vão matar Iseburg. Vão matar os irmãos da Galeila. Tudo por um pedaço de papel que você guarda por sentimentalismo. Ele estendeu a mão, não para atacar, mas como uma oferta. Entregue-me as plantas. Com elas em meu poder, o interesse da CP9 em Water 7 desaparece. Iseburg sobrevive. A cidade é poupada. Você pode até mesmo vingar-se deles, ao me ver possuir o que eles tanto cobiçam em vão. Era um pacto faustiano. Franky viu a lógica brutal. Ele amava Water 7 mais do que amava os planos. A dor de ver Tom morrer, a dor de ver Iseburg torturado, contra a salvação da cidade. Luffy usou sua manipulação da mente não para controlar, mas para amplificar aquele conflito interno, para fazer a escolha lógica brilhar como a única saída. Com um grito de dor e frustração que se misturou ao trovoada, Franky cedeu. Abriu um compartimento secreto em seu próprio corpo ciborgue e entregou os pergaminhos antigos, os projetos de Pluton. Luffy os pegou. Eles eram apenas objetos, mas carregavam o peso de uma destruição em potencial. O Water 7 será poupada, Luffy afirmou, e era um decreto. A CP9 será informada de que os planos foram destruídos. Que o fantasma de Oara os levou consigo. Ele desapareceu da mesma forma que chegou, deixando Franky sozinho na chuva, sentindo-se vazio e traidor, mas com um fio de esperança pela cidade. De volta à mansão da Galeila, Luffy encontrou a CP9 em polvorosa. O fantasma de Robin havia sido uma impostora, uma infiltrada do Rei Warm tentando obter os planos. Ela fora morta por Roblox. A confusão servia ao propósito de Luffy. Os planos de Pluton, ele anunciou para a CP9 reunida, segurando os pergaminhos. Foram recuperados do esconderijo de Cat Flan. E agora, ele abriu as mãos. Um fogo sagrado, negro e dourado, consumiu os pergaminhos em segundos, reduzindo-os a um pó fino que se dissipou no ar. Deixam de ser uma ameaça. A CP9 ficou atônita. Anos de trabalho, destruídos em um instante. A missão de vocês aqui acabou, declarou Luffy. A ameaça arqueológica foi neutralizada. O artefato foi eliminado. A cidade não é mais de interesse. Partam. Ele não esperou por resposta. Abriu um portal atrás de si e entrou, deixando o Water 7 para trás. A cidade choraria sua dor, reconstruiria sua ponte, e nunca saberia que sua salvação veio das mãos do príncipe que também era o carniceiro da verdade. No portal, a caminho de Mary Geoise, Luffy olhou para suas mãos vazias. Ele não havia destruído os planos. Usando sua manipulação da luz e espaço-temporal, ele os havia substituído por uma ilusão perfeita e transferido os originais para um bolso dimensional acessível apenas por ele. Pluton agora não estava perdido. Estava arquivado. Em seu cofre pessoal. De volta ao Salão do Silêncio Eterno, ele informou aos anciões. As plantas de Pluton foram destruídas. O Water 7 está segura. O fantasma de Oara foi finalmente exorcizado. Eles acenaram, satisfeitos. Mais um incêndio apagado. Mas no olhar de Luffy, enquanto ele via o reflexo de Imusama no trono distante, havia um novo brilho. Não de dúvida, mas de posse.
Ele havia salvo uma cidade, condenado um homem ao remorso, enganado os melhores espiões do mundo, roubado uma hada dos deuses e usado o fantasma de uma mulher que ele mesmo matou como bode expiatório. Ele estava aprendendo. Aprendendo que o poder não era apenas destruir ou decretar. Era também iludir, arquivar e possuir em segredo. Cada ato, cada mentira, cada fragmento de poder escondido em seus bolsos dimensionais o tornava menos o filho obediente e mais o herdeiro em preparação. E Azura, dentro dele, rugia de puro deleite. A estrada para o trono era pavimentada não apenas com ossos, mas com segredos. E Luffy estava se tornando um grande colecionador.